E aí galera do canal História do Brasil, beleza? Urias aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, e dessa vez vai ser um vídeo sobre o período regencial. O período regencial no Brasil durou de 7 de abril de 1831 até o dia 23 de julho de 1840. Foi a fase em que o país foi governado por regentes após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e antes da coroação de Dom Pedro II. Durante esse período, o Brasil viveu uma grande instabilidade política com revoltas em várias regiões, disputas de poder entre grupos políticos e uma intensa busca por estabilidade institucional. O contexto: após a abdicação de Dom Pedro I, seu filho Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, o que impossibilitava sua ascensão imediata ao trono. Dessa forma, foi instituído um governo regional composto inicialmente por regentes que deveriam governar até que o imperador atingisse a maioridade. Fases do período regencial. A primeira fase foi a regência trina provisória, que assumiu logo após que Dom Pedro I abdicou, né? No mesmo dia 7 de abril. Logo após a abdicação, formou-se uma regência provisória composta por 3 membros: Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que é o pai do Duque de Caxias, né? Essa regência durou poucos meses até a formação da regência trina permanente. Aí já vem a segunda regência, e dessa vez é a permanente, que durou de 1831 até 1834. Essa nova regência foi eleita para um mandato de 4 anos e também era composta por 3 regentes. Durante esse período, o Brasil viveu conflitos entre 2 principais grupos políticos: liberais moderados, que defendiam uma monarquia constitucional centralizada e reformas moderadas. Liberais exaltados queriam mais autonomia para as províncias e, em alguns casos, chegaram a defender a república. Essa fase foi marcada por várias revoltas, como a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul e a sabinada na Bahia. O Ato Adicional de 1834. Para tentar conter as tensões, foi aprovada uma reforma constitucional chamada Ato Adicional de 1834, que deu mais autonomia às províncias e transformou a regência trina em uma única regência, ou seja, de 3 regentes passou para um regente, eleito pelo voto, né, do povo. Aí o quarto é a regência una de 1800, essa regência durou de 1834 até 1840, né, de regências unas, né? Após o ato adicional, foram eleitos regentes únicos, sendo o primeiro deles Diogo Antônio Feijó, que era padre, né? Ele foi eleito em 1835 e governou o país até 1837, que enfrentou enormes dificuldades para manter a ordem no país. Seu governo foi marcado pela continuação das revoltas regionais e pela crise política. Feijó renunciou em 1817, sendo substituído por Pedro de Araújo Lima. Um fato interessante é que o ato adicional de 1834 ele foi aprovado pelo Diogo Antônio Feijó, que era ministro da Justiça, né, à época. Aí as revoltas durante o período judicial, que foram várias, né? O período judicial no Brasil foi um período de maior instabilidade da história do país, né? O período judicial foi palco de várias revoltas importantes, como a cabanagem, que durou de 1835 a 1840, revolta popular no Pará; a farroupilha, que foi a maior, né, durou 10 anos, de 1835 até 1845, movimento separatista no Rio Grande do Sul; a sabinada, de 1837 a 1838, né, revolta de caráter republicano na Bahia; a balaiada, de 1838 a 1841, movimento popular no Maranhão. E aí, por causa desse borbulhão, né, de tensões políticas, de muitas guerras, e aí chegaram à conclusão de que teriam que antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né, que aconteceu passou para a história por um golpe, o golpe da maioridade de 1840, né. Diante da estabilidade política
e do medo de que as revoltas pudessem fragmentar o Brasil, os políticos do Partido Liberal decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos na época. No dia 23 de julho de 1840, o golpe da maioridade foi aprovado, permitindo que Dom Pedro II assumisse o trono, marcando o fim do período regencial e o início do segundo reinado. O golpe da maioridade foi dado pelo Partido Liberal, que estava insatisfeito com o governo conservador no trono, né? Os conservadores, quer dizer, no trono não, no poder, né? Os conservadores já estavam no poder há um bom tempo e os liberais estavam satisfeitos por causa das revoltas e tal. E a verdade é que tanto os liberais quanto os conservadores no período regencial não conseguiam dar jeito naquela crise sustentável, né? Porque além deles lutarem contra as guerras de republicanos, tinham as guerras também de pessoas que defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder, né? Que eram os caramuros, né? Que eram representados principalmente por José Bonifácio, que queria o retorno de Dom Pedro I, né? E coisa que isso não aconteceu, porque esse movimento durou até 1834, até o dia 24 de setembro de 1834, quando Dom Pedro I morre lá em Portugal. E agora a conclusão. O período regencial foi uma fase de transição turbulenta na história do Brasil, com crises políticas, revoltas regionais e uma luta constante para manter a unidade nacional. Embora tenha sido um período de grande instabilidade, ele preparou o caminho para o fortalecimento da monarquia sob Dom Pedro II, isso é um fato. E o pior que o período regencial não era nem para existir. Se Dom Pedro I tivesse governado de uma forma sábia, não teríamos o período judicial, não teríamos essa estabilidade toda que o país teve. Foram 9 anos, 9 anos de crise política, 9 anos de disputas territoriais, E o fato interessante é que, se não fosse também o Luiz Alves de Lima e Silva, futuramente Duque de Caxias, que liderou o exército imperial nesse período aí, o Brasil não teria mantido as bases, esse continente que o Brasil tem hoje, O Brasil teria se fragmentado em várias repúblicas, enquanto Dom Pedro II estava sendo preparado lá no Palácio de São Cristóvão, apesar que muitos pensam, ele tava brincando, não, Dom Pedro II estudava bastante, para assumir futuramente o trono do Brasil, que ninguém queria, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, o mesmo despreparo que Dom Pedro I teve. Não queria que Dom Pedro II tivesse, Então Dom Pedro II teve a melhor educação possível. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. O próximo vídeo muito provavelmente vai sair na sexta-feira. Vai ser sobre o segundo reinado, já sobre o governo de Dom Pedro II. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Já sabe, Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para novos vídeos. Beleza, galera? E é isso. Valeu e tchau, galera!